Fato é que a gente está envelhecendo melhor, né? Sim, Tá sim. cheio de posts nas redes sociais mostrando como era a mulher de 30 Sim, e a de as hoje, fases, né? as de 40 e a mulher de... Eu vejo lá as mulheres de 40, 50 anos, Sim. já eram muitas vezes senhorinhas. E hoje a gente vê as mulheres com 40 anos cheia de vida e não sei o que lá, e treino, e fortonas, e gente de mais idade, musculosa. Ou seja, a ciência evoluiu de uma forma que é possível a gente manter saúde física com mais tempo, a tal da longevidade, mas isso depende das escolhas que a gente faz aqui, ó. Sim. Enquanto a gente tem 9 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, as nossas escolhas influenciam minimamente. Influenciam também no que a gente colhe, mas não tanto. Só que quando a gente atravessa essa fase de formar família e etc., depois a gente começa a adentrar na maturidade, isso muito está relacionado à forma como a gente viveu aqui, ó. Olá pessoal, meu nome é Wellington Maciel, vamos dar início a mais um episódio aqui do GentilCast e hoje com o tema Por Trás da Cirurgia Plástica. Hoje estou aqui com a Mariana Dimitrov. Isso aí. Seja muito bem-vinda, Mariana, é um prazer ter você aqui com a gente. Quem me indicou foi a Vânia, né? Mais uma que a Vânia me indica. Obrigado, tá, Vânia? Estou aguardando Beijo mais indicações aí. Né? Então a Vânia, eu falo que é o nosso staff aqui do GentilCast, né? Sempre com boas indicações. Parte da produção, né? Com certeza. E Mariana, eu gostaria de uma breve apresentação sua, né? Quem é Mariana Dimitrov? Eu fiquei sabendo um pouquinho aí, eu sempre falo que antes dos bastidores a gente acaba conversando um pouquinho, já vi você ali nas mídias sociais, mas para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo aí tanto pelo YouTube, pelo Spotify, quem é a Mariana Dimitrov? Oi, pessoal. Como ele já falou meu nome, eu sou a Mariana e é uma alegria imensa estar aqui falando para vocês e com vocês hoje. Nós vamos partir o assunto falando sobre cirurgia plástica, mas a gente vai para muito além disso. Como ele falou, eu sou médica, eu sou cirurgiã plástica, mas sou mais que isso. Sou mãe, tenho 2 filhos lindos, um casal de gêmeos, o Henrique e a Melina, que tem 9 anos. Sou casada, sou filha e tenho uma série de papéis, tenho 2 irmãs, e faz um monte de coisa que provavelmente vocês vão saber aqui. Que legal, olha, uma breve apresentação mesmo, que bacana. Então você tem um casal gêmeos? Tenho, o Henrique e a Melina. Que eles legal. têm 9 anos e estão pertinho de fazer 10. Que bacana. Eles falam que eles são pré-adolescentes. Pré-adolescente? Eu imagino. Eu tenho um de 7, o Gabriel de 7 e a Isa de 13. Que mania de crescer que eles têm, né? Nossa. Se soubesse como é bom ser criança. Às vezes eu pego no colo assim, mas o pai não tá aguentando muito não. Eu também. Verdade. Eu falo, até quando vou conseguir te aguentar, menino? Verdade, né, gente? Passa muito rápido, né? Por isso que a gente tem que aproveitar todos os momentos, né? Com certeza, mas eu não tenho arrependimentos do que passou. Eu sinto saudade do que passou, mas eu vejo o bom de cada fase. Era muito bom com eles bebezinhos, muito bom criancinhas, depois criancinhas maiores, e agora pré-adolescentes. E tudo que tem vindo é muito bom. Desafiador, por um lado, com as suas alegrias e os seus dias difíceis, mas na maioria do tempo é uma alegria e uma bênção. Que legal. É isso mesmo. Eu lá em casa sempre falo que todo mundo tem desafios, né? E na minha casa, na sua casa não é diferente, não. Né? Então, eu falo que o importante é tentar achar algo positivo em tudo aquilo que acontece, né? Com certeza. Porque passa tão rápido e quando a gente menos espera, você fala, não volta mais, né? Não. E é isso que você falou, qual o sentimento que você vai ter, né? Com de certeza. Remorso, de saudade, né? Eu sinto saudade, mas porque eu tive oportunidade. Deus foi bom comigo no sentido de me permitir ser mãe um pouquinho mais tarde, no momento em que a minha formação já estava praticamente pronta. Então, eu consegui curtir, viver os meus filhos, porque eu vejo tantas mães não conseguem, né? As crianças têm que ir cedo para a escolinha, mas não, eu consegui curtir e eu acho que além de ter sido mãe mais tarde e ter um companheiro que é para tudo para mim. Legal. Então a gente conseguiu dividir muito bem, pai e mãe, a gente dividiu
bem essa questão do cuidado, então eu consegui trabalhar, mas também tive muito apoio e sabia que meus filhos estavam muito bem cuidados quando eu estava trabalhando, que dá uma certa tranquilidade, então consegui andar como profissional, mas também andar como mãe. Às vezes a gente freia um pouquinho, nós mulheres, né? Sim. Enquanto mães a gente tem que às vezes dar uma freadinha na carreira, mas é por um propósito, né? Sim. É por um sonho, é uma bênção, e agora que eles estão maiorzinhos a gente pode dar um sprint aí, né? Deixa com os avós, vai fazer uma viagem mais longa, né? Com certeza. Mariana, eu vou fazer a apresentação dos nossos 2 apoiadores aqui, tá? No passado eu entreguei no final, mas já vou deixar aqui na minha frente para não esquecer de entregar. É pra mim? Sim, que legal! É Empório Natural, é um parceiro aí do Gentilcast, né? Então eles sempre separam algo, eles sempre perguntam quem que vai lá hoje, quem que vai gravar, então eu dei algumas características. Mais adequado, assim. E aí eles separaram aqui um kit, lá é a Empório Natural, produtos naturais, suplemento, encapsulados, grãos. Então, tudo que você imagina relacionado à saúde, eu sei que você mora perto aqui, né, da clínica. Vou fazer certeza, uso. Por favor, entra no site. Virar fã. Sim, se possível, falar, eu participei lá do Gentilcast, por isso que eu tô vindo aqui, deixar. Né? Pode pra deixar. Prestigiar aí um apoiador, porque eu sempre falo que se você não apoia o Gentilcast de alguma forma, apoia pelo menos encaminhando os nossos vídeos, né, fazendo com que, se você está assistindo e mora aqui em São Paulo, começa a consumir os produtos da Empório Natural, você vai ver que é um produto realmente diferenciado. Eu sempre falo que as vendedoras lá são muito preparadas, né? E elas me pegam certinho, porque às vezes eu vou comprar um negócio e sair de lá com 3, 4, né? É sempre assim, né? Ué, tudo bem, você pegou esse, mas e esse aqui? Olha, esse daí é verdade. Já experimentou esse aqui? Você já experimentou? Muito Vem aqui legal. Degustar. Então eu sempre... Já vou com a listinha, eu falo, quero esse da listinha, mas sempre sai com alguma coisa. Não sai fora, mas sai, né? E é uma troca, né? Eu sempre falo que toda vez que eu vou lá pegar o seu kit, eu também saio com o meu kit lá pra minha casa, Com certeza, muito obrigada. E o Júnior vai colocar aqui embaixo, que é Empório Natural SBC. Então já estou te entregando para não deixar, obrigada. Tá? E aqui a gente tem a Rosa Nascimento, que é ela tem mexe com a parte de joias, semi-joias, pulseiras, brincos, né? E já completou agora 3 anos desse trabalho incrível que ela faz. A gente vai colocar aqui também que é @userosa.nascimento, ó, não esqueci, né, Júnior? userosa.nascimento, e o DDD é 11 991 36 3716. Então, hipoalergênico, tudo com muito carinho, sabe? Eu sou um pouco curioso para saber o que tem aqui dentro, mas a pessoa que veio aqui anteriormente, ela abriu, falou, ai, que delicadinho, manda para Rosa, que foi a Maiana, né, que vai sair. Antecipadamente agradeço a Rosa, agradeço vocês também pelo carinho. Ó, já vou te entregar muito também. Obrigada. Tá? Muito obrigado, obrigada. Rosa. E tem a Clínica Gentilmente, né, que é esse espaço aqui que você chegou, que você gostou, né, daquilo que você viu. Eu sempre falo que quando a Cíntia, minha esposa, preparou esse espaço aqui, foi para realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Não só através da terapia, mas através do primeiro contato, né? Tornar a terapia uma coisa agradável, sim, né? Sim, a pessoa entrar aqui e falar, peraí, eu já gostei do ambiente, né? Com certeza. Então, a gente pensou em cada detalhe, a Sheila que preparou esse espaço aqui lindo, maravilhoso, né? Eu sou meio suspeita de falar com a Sheila, obrigado, Sheila, parabéns, arrasou. E a Clínica Gentilmente é cuidando da mente em todas as fases da vida. Atendimento presencial e online também. E o Júnior vai colocar aqui que é @Grupo Gentilmente PC. Grupo Gentilmente PC. E lá você também esclarece dúvidas, encaminha. Eles sempre estão postando várias coisas relacionadas ali à saúde mental. Então vale a pena você conferir, ok? Pronto. Merchan feito. E agora vamos lá, Mariana. A gente decidiu esse tema aí há poucos minutos, né? Eu sempre gosto disso, né? Minha esposa fala que eu vivo perigosamente. Mas eu gosto disso, né? Até porque eu sempre falo que somos só instrumento, né? Daquilo que Deus quer que a gente... Já estava preparado, já estava preparado, né? E eu fico muito agradecido mesmo, porque eu sei que a vida de médico é muito corrida, né? E você aceitou, já entrevistei umas 2, 3 pessoas aqui também da área da saúde médica, e a gente fica agradecido de vocês disponibilizarem um pouco desse tempo
para compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo, né? Porque eu sempre falo que, principalmente na área da estética, sempre existe muitas dúvidas, né? Do antes, do depois. Aí tem gente que tem os mitos e verdades que a gente vai estar falando aqui, mas como que a gente chegou por trás da cirurgia plástica? Mas eu adorei o convite, a oportunidade e o tema, porque é uma oportunidade para nós desmistificarmos, né? Porque aquela pessoa que senta na minha mesa lá na minha frente, ela sabe já de tudo isso, ou de boa parte disso, porque a gente conversa, mas e quantas outras pessoas têm curiosidade ou têm preconceitos com relação à cirurgia plástica e nem pensariam em chegar lá na minha frente. Então, essa oportunidade aqui é fantástica para que a gente possa esclarecer, levar informação e formação e mostrar para as pessoas que a cirurgia plástica vai muito além do antes e depois, né? Isso aqui é só a pontinha do iceberg. Né? O que a internet mostra é só o pós, né? A maior parte do marketing é feito de uma forma muito mercantilista, muito comercial e muito superficial. Mas a verdade é que a cirurgia plástica, ela é um resgate, é parte do resgate de quem a gente é, parte do resgate da nossa autoestima. E eu valorizo demais as histórias. Sim. Tanto que lá, eu estou reformando a minha clínica e lá vai ter uma parede escrito lá, sua história importa. Olha, que legal. Que é a minha marca, na verdade, né? Porque eu creio que a gente tem que honrar nossa história, né, Wellington? Tudo que nos trouxe até aqui, nós somos o que somos por causa da nossa história, das coisas que aconteceram com a gente. Eu falo sempre sobre as cicatrizes das minhas pacientes, que, mas eu tenho medo de cicatriz, eu tenho isso. Eu falo, mas a sua cicatriz é a sua história, é quem te trouxe até aqui. Então, quando eu tenho, por exemplo, algumas. Eu tenho uma cicatriz aqui na testa, que eu me lembro de um dia que eu era criança e minha mãe me disse que eu não devia andar descalça no banheiro, que escorrega, e eu desobedeci, caí, bati a cabeça e fiquei com uma marquinha aqui. Eu tenho uma outra cicatriz aqui no meu dedo, que eu me lembro do dia que eu fui tentar cozinhar, criança ainda, peguei a faca e não deu muito certo. Hoje eu manejo melhor a faca e o bisturi, tá? Eu tenho uma cicatriz abdominal, que é da minha cesárea, por onde os meus filhos vieram ao mundo. Então, eu ensino as minhas pacientes a ter uma melhor relação com as cicatrizes delas. A cicatriz que a gente corrige de uma barriga, a cicatriz de uma mama que a gente operou, foi uma mulher que foi feliz, que gestou, que engordou ou que emagreceu e que venceu um processo de excesso de peso. Uma pessoa que fez uma cirurgia bariátrica e hoje é diferente, tem melhor saúde, mas sobrou a pele. A gente troca esse excesso de pele por uma cicatriz e isso é parte da história muito legal. Sim. Então, elas saem dali ressignificando o processo das cicatrizes e é fantástico. E é verdade, né? Você fez eu lembrar algumas cicatrizes, né, da vida, né? Que fala um pouco aí das suas. De cair de mobilete, né? Não posso falar a minha idade, né? Mas mobilete... Você me lembrou, tem uma de moto aqui na perna, de quedas de moto que eu tive, acidente dos quais Deus me guardou. Não é muito legal? É legal, com certeza. E essa é uma cicatriz que a pessoa vai ficar melhor do que ela estava, né? Exatamente. Cicatriz, né? São cicatrizes de superação. Sim. Ainda que seja de um câncer que a gente tira, um câncer de mama, isso aqui são cicatrizes da nossa superação, daquilo que a gente foi forte e venceu, porque se a gente tá aqui a ponto de ter a cicatriz é porque a gente superou. Sim, com certeza. Então, eu sou fã da cicatriz. Mariana, você tem uma especialidade? Minha especialidade é resolver o que você precisa. Olha, que legal, gostei. Então, eu não gosto de dizer que eu vou focar em processo A, B ou C, porque eu sou a cirurgia mais clínica que você vai conversar provavelmente aí no GentilCast, porque eu amo operar, mas eu amo conversar. Eu amo o contato que eu faço com as minhas pacientes e a vida do cirurgião normalmente é curta com o paciente, né? Sim. Você tem um problema, você opera, fica bem, tchau. Quando você precisar de uma nova cirurgia, você volta aqui. Mas eu não sou assim.
Eu acolho as minhas pacientes desde o momento, muitas vezes muito antes da cirurgia, do momento em que, olha, isso aqui me incomoda, mas eu não tô na melhor forma física ainda para operar, eu ainda tenho maus hábitos que eu preciso corrigir, então eu cuido das pacientes desde esse processo de mudança dos hábitos, do estilo de vida, não somente eu, mas toda a equipe, depois passa pelo processo cirúrgico, que muitas vezes, a maior parte das vezes feito por mim, mas não por mim sozinha, eu com toda a equipe cirúrgica também. A gente cuida no pós-operatório e depois a gente faz o processo de manutenção dessa paciente, para que os bons hábitos adquiridos aqui, a gente possa manter e sustentar. Então, eu não quero que você venha e vá, eu tenho um problema na mama aqui, eu venho e opero com você, mas aí eu tenho um problema na orelha, eu vou operar em outro lugar, aí eu tenho um problema na perna, eu vou operar em outro lugar. Não, você vai resolver tudo sobre... Eu sou sua médica. Você vai resolver tudo o que você precisa lá comigo. O que a maior parte das coisas eu vou fazer, e o que não é da minha especialidade, eu vou fazer com a minha supervisão e a minha indicação e comigo tudo junto lá. Então, é isso aí. Minha especialidade é resolver o que você precisa. Que bacana. Olha, gostei, hein? É um slogan, é isso? É, uma espécie de slogan. Com certeza, né? Porque normalmente as pessoas fazem esse tipo de pergunta, né? Você é especialista em quê? Mas não é chato você ter que resolver cada coisa no lugar? Sim. Eu tenho um problema na orelha. Poxa, a gente tá envelhecendo. Sim. Tá envelhecendo tudo. Tá envelhecendo o rosto, tá envelhecendo o corpo, tá envelhecendo a mão. Eu tenho que ir num lugar pra tratar a mão direita. Eu tenho que ir em outro pra tratar a mão esquerda. Eu tenho que ir outro pra tratar o rosto. O outro pra tratar a perna. Não. Eu quero gerenciar o seu processo de emagrecimento, de envelhecimento, de insatisfação todinho. Que legal, Mariana. E o seu público hoje? Feminino, masculino, como que é? 90% feminino. Feminino. A maior parte das minhas pacientes são mulheres, em torno dos 30 anos. Legal. 30 até os 55, em média. Tem um pouquinho mais, tem um pouquinho menos. Mas quando é que a mulher normalmente procura cirurgia plástica, né? De maneira geral... a gente procura nas jovenzinhas, são aquelas que têm algum tipo de situação que as incomoda. Ou uma mama muito grande, orelha em abano, ou alguma doença, alguma pinta que seja suspeita. As cirurgias de jovens são essas. Aumento ou diminuição da mama e orelha, basicamente. Depois... a mulher, ela passa por uma fase em que ela se interessa e ela dá atenção para outras coisas na vida. Ela vai estudar, ela vai fazer o intercâmbio, ou ela vai seguir na profissão, vai para a faculdade, depois ela se casa, depois ela tem ou não tem filhos. E nesse processo, como eu falei para você, a vida da mulher, ela tem fases, né? Sim. Muitas vezes a mulher se desencontra com ela mesma e se perde no meio desses papéis todos. Eu sou mulher, mas eu sou mãe, mas eu sou uma profissional, mas eu também tenho a minha parte social, eu tenho também a minha parte espiritual que eu desenvolvo, e a gente é muitas em uma. Sim. E em determinadas fases da vida, determinados papéis se sobrepõem. Você tem um bebê em casa. De fato, provavelmente isso vai ser a coisa que vai ser a sua prioridade, ou vai te tomar mais tempo. Então, se o dia de todo mundo tem 24 horas... vai ter menos tempo para as outras mulheres que existem dentro da gente. Aí os nossos filhos crescem e aí a gente vai retomando os papéis e eles vão tomando diferentes proporções. Pois bem, essa mulher, ela foi mãe, muitas vezes ela abandonou o trabalho, ou ela diminuiu a carga horária, ou ela não diminuiu, mas ela vive numa culpa intensa de se dividir entre trabalho e cuidar das crianças, e cuidar da casa, e ser uma esposa que cuida de tudo direitinho, e mulher perfeccionista, você sabe muito bem como é isso. Em algum momento ela se perde, e aí as crianças crescem, precisam, às vezes mais ou menos dela. Um belo dia ela olha no espelho e ela fala assim: quem é essa mulher? E dá um desconforto, e eu preciso buscar ajuda, e às vezes ela nem sabe onde buscar. Entendi. Então, é nessa hora que eu principalmente atuo, nesse reencontrar. Por isso é que eu digo que a cirurgia plástica vai muito além de só uma barriga que era de um jeito e ficou mais bonita, uma mama que era de um jeito e ficou mais bonito, um rosto que era de um jeito e ficou melhor. É tudo isso, mas é muito mais. É o reencontrar e recolocar todos esses papéis no seu devido lugar. Onde está aquela mulher que eu não dei atenção porque eu só lavava, passava e cozinhava? Onde está aquela mulher? Que sonhos eu tenho? Porque às vezes a gente vive a vida
dos nossos filhos. Vive para eles, por eles e deixa de viver a nossa própria vida. Poxa, mas que sonhos? Eu pergunto para minhas pacientes, que sonhos vocês têm? Às vezes elas não sabem nem dizer. Sim. Então, nesse processo, a gente reencontra essas mulheres e é lindo de ver que elas ficaram muito mais bonitas por fora, mas que algo muito especial mudou muito por dentro. É só conversar com algumas delas que, nossa, você vai ver que cada história é linda e que reencontro dela consigo mesma, que eu acho que é a base para que a gente possa ter saúde mental e saúde física e todas as outras demais áreas da vida, né? Sim, até pegando o depoimento de quem já fez a cirurgia com você, né? Não sei se eu posso divulgar o nome aqui, mas acho vou que divulgar, pode. Né? Mas se não divulgar o nome, pode falar a história. E fala, né, desse cuidado que você tem, né? Porque quem tá de fora, Mariana, e não tem esse contato com você ou com qualquer outro médico, as pessoas acham que é tudo venda, né? Tudo venda. Você entrou lá para fazer uma cirurgia da orelha, a pessoa já te vendeu botox, a pessoa já te vendeu um monte de coisa, né? E é importante você conhecer um pouquinho dos bastidores, né? De quem você vai fazer a cirurgia, isso é muito importante. Por isso que eu te agradeço a oportunidade de estar aqui. Sim. Porque às vezes alguém que está assistindo a gente pode pensar que justamente é isso. Sim. É uma coisa muito superficial. É algo fútil até. Sim. É algo que talvez o cristão não devesse se meter porque é muita vaidade. Mas não é só isso. Sim. Então, eu como cristã, já desde muito antes, e na minha decisão eu entendi que é parte do processo de recuperar quem a gente é, a nossa autoestima. Então eu agradeço super a oportunidade, porque a gente pode desmistificar isso para as pessoas, né? E a questão de entender todo o cuidado, porque não existe a gente pensa que cirurgia ou que medicina às vezes é matemática, né? Então, para um peito caído, para uma mama caída, a solução é X. Nem sempre. Para uma barriga que ficou flácida após a gestação, é tal situação. A gente vai resolver dessa ou daquela forma, A, B ou C. Mas a verdade é que existem muitos caminhos que estão alinhados aos valores daquela pessoa. Como é a vida dessa pessoa? Ela tem quem cuide dela? Sim. Ela tem condição de se afastar do trabalho? Porque aí como é que a gente dimensiona? Essa pessoa, ela trabalha fora? Sim ou não? Essa pessoa, ela pode ficar afastada um tempo maior do trabalho para que a gente possa recuperar, fazer todo o processo de recuperação? Não, eu não posso me afastar do trabalho. Então a gente vai fracionar em procedimentos menores. Não, eu posso, vou tirar tantos dias para me recuperar. Então tá bom, a gente pode fazer um processo um pouco mais complexo. Tem quem ajude? Não tem quem ajude? E a gente faz lá também na clínica um processo de resolver todas essas dores. Eu não tenho quem cuide de mim, eu não tenho um marido que apoie, eu sou sozinha, meus filhos já moram fora, sei lá, estão longe. Eu tenho quem cuide sim, eu já não tenho mais meus pais, a gente arruma quem da equipe de enfermagem que pode assistir. Então, o meu trabalho é não dar trabalho, resolver o seu problema. Mas a gente só consegue propor uma solução assertiva entendendo quem é que está na minha frente. Sim. Quais são os valores, quais são os desejos, quais são os medos. E a gente propõe uma solução personalizada e fora da caixa. Porque cada realidade é uma, né? Sim, com certeza. Eu anotei até alguns pilares aqui, né? Você me corrige ou acrescenta algum deles, que no meu entender, antes é muito interessante você saber, né? Que você já comentou algum deles. Então, a questão da alimentação, né? A questão da saúde mental, que eu sempre em vários temas aqui que a gente tem abordado, eu falo sobre essa importância, né? Hoje a gente está vindo num mundo muito imediatista, é um trânsito que cada vez está pior, é um cliente que ele está te exigindo coisa que às vezes não é nem da sua alçada ali, né? Mas é o mais que comum, né? Que ele joga para cima de você, é briga de trânsito, é cobrança para você produzir mais e mais, alta performance, né? Hoje quando você olha na internet, tudo é alta performance, né? Com certeza. Mas você tem que entender, será que você tem esse preparo de alta performance? É igual quem é CLT e quem quer empreender. Será que você tem estrutura para empreender? Nem me fala. Não é verdade? Minha esposa que fala, né? Eu tava tão tranquila, né? Quando a gente era só autônoma, daí você decide, não, vou empreender. Você descobre
uma série de outras Sim, dores que você não fazia ideia, mas isso é fundamental, na verdade, né? Entender todo esse processo e buscar entender como que nós chegamos até ali. Volto a falar que a história importa. Então, por exemplo, eu cheguei aqui, estou acima do peso, estou insatisfeita com a minha forma física. Tá, mas vamos entender. O que aconteceu para que você estivesse dessa forma? E em que pilares do viver saudável a gente deixou de dar atenção para que a gente chegasse aqui? Então a gente começa, como é seu sono, como que é a sua alimentação, você faz atividade física ou não, você pretende mudar isso? Porque assim, às vezes a gente pensa que a cirurgia plástica é a solução de todas as dores, e não é. Não é. A cirurgia plástica, ela é bem executada, bem indicada, ela traz resultados maravilhosos, que devem ser mantidos por você. É isso aí. Ou que precisam muitas vezes ser tratados para que a gente chegue na melhor condição para operar. Às vezes você vai chegar lá e eu vou dizer, você não está na melhor fase ainda. A gente precisa caminhar um pouquinho para que a gente possa chegar no momento da sua cirurgia. E aí você falou, puxa, é só venda? Não é só venda. Não. Porque às vezes a minha paciente chega lá e eu vou dizer, não tá na hora de você operar. Eu vou cuidar de você. Mas eu não falo assim, vai lá, resolve sua vida e volta aqui. Eu falo assim, me dá sua mãozinha aqui. Vamos juntas. Você não consegue fazer? Você não sabe fazer? Qual é a dificuldade? Eu preciso disso aqui. Peraí que eu te ajudo. É essa aqui. Vamos pensar no que é. Temos o ideal, nem sempre o ideal é o que a gente consegue de imediato, mas vamos no possível. Não é porque a gente não pode fazer tudo que a gente não vai fazer nada. Então, vamos devagarinho andando no degrau do viver saudável, degrauzinho por mas eu precisava até aqui. Tá bom, mas calma, vamos dar o primeiro passo. Mas eu não faço nada. Então, nós vamos iniciar com um pouquinho. Depois aqui a gente sobe mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E aí a gente chega no momento em que a cirurgia acontece, ou o procedimento minimamente invasivo acontece, e dali eu seguro na sua mão de novo. Então, vai, não peques mais, sabe? Agora, vamos viver diferente para que a gente possa valer e manter esse resultado muito legal que a gente conseguiu. Então, aí faz sentido. A cirurgia, ela se torna parte de um processo de transformação, mas que vai muito além só do bisturi, corte e costura. Até porque hoje a maior parte do que a gente vive no dia a dia é o nosso subconsciente, né, Mariana? Então, quem fala mais de pandemia? Quase ninguém, né? E as pessoas ficaram desesperadas. Ficou longe, né? Muitas pessoas né? Faleceram, outras pegaram e chegou ali a quase... mas eu falo que é igual a cirurgia, né? Então a pessoa faz a cirurgia, ela atinge aquilo que ela queria, ela tem autoestima, mas... Se tiver muita coisa enraizada lá na infância, né, o que era comer, o que era se produzir, ou se teve algum tipo de abuso, a pessoa cai de novo, né? Com certeza. E para ela deve ser, eu acho que pior do que ela veio, né? Porque vai ter a cobrança externa também, né? Fora a cobrança externa, vai ter a cobrança dela. É muito investimento, né? Sim. Não só, não financeiro, eu digo. Tudo, investimento, né? De recurso, de vida, de tempo, de uma série de processos para que esse momento aconteça. Então, eu sempre procuro, eu te opero, mas espera aí, vamos alinhar tudo aqui que precisa para que a gente possa fruir os melhores resultados e ficar feliz de fato com o resultado, né? Bacana. E Mariana, meus amigos devem estar perguntando, né? Wellington, nossa, você deve manjar de cirurgia. Porque eles falam, né? Você vai lá, vai falar um tema. Qual é o tema? Eu falo, às vezes, não sei, né? Mas é legal isso, porque eu sou muito curioso, né, Mariana? Então, eu gosto de estar pegando ali várias informações. Mas é a curiosidade, né? que trouxe o homem até aqui, né? Com certeza. Por que isso funciona assim? Desse jeito nós estamos aqui nesse estágio aí de evolução tecnológica e tudo mais. As grandes descobertas são pela curiosidade mesmo. Com certeza. Se você chegou até aqui, compartilhe o nosso vídeo, entra no nosso canal, se inscreva. Sabe? Às vezes essa é uma dúvida que você não tinha, ou se você tiver alguma dúvida, você vai falar com a Mariana também pelo Instagram. Mas encaminhe, às vezes você tem alguém que está precisando ali de uma palavrinha final para que ela possa dar um segundo passo aí, ter mais autoestima. Eu ia falar salvar o casamento, mas isso salva casamento? Ele é relativo, Mariana? Ou
faz a pessoa se separar? Porque na minha visão às vezes o marido já não procura mais a mulher, porque ela tá, às vezes, com o peito caído, ou tá, isso acontece, né, pós-gestação e não voltou o peso que ela era, enfim. Aí a gente tem também nesse mundo, o mundo da pornografia, né, que faz o homem, né, imaginar um cenário e quando ele chega em casa, às vezes de não maneira tem. geral, eles dizem que, não, você tá ótima assim. Sim. Mas ele olha a moça bonita lá do lado, né? Sim. Então, essa pergunta é até interessante, né? Porque será que ele salva o casamento ou a mulher, ela fala, nossa, olha, eu estou muito melhor e agora eu também não quero? Acontece dos dois, na verdade. Porque a cirurgia plástica, ele é um ponto de inflexão na curva, né? É o momento em que a gente reflete sobre por que estamos fazendo o que estamos fazendo, até onde estamos, mas na maior parte das vezes, eu tento trazer o companheiro pra perto, sabe? Tá. Na maior parte das vezes eu tento que o companheiro venha, acompanhe o processo, Legal. curta também o processo e graças a Deus tenho tido bastante sucesso nesse aspecto, mas pode acontecer sim, da pessoa se enche de coragem, porque até então ela falava, não tenho coragem de sair desse lugar aqui que eu estou. A partir do momento que a autoestima dela se eleva, se a gente não ajusta outros pilares também da vida, aí pode desandar mesmo. Então, acontece dos dois, mas sempre que posso, a gente traz a família, os filhos para participarem. É bonitinho mesmo. Até a criança pequenininha, ela consegue entender que a mamãe tá recuperando, não pode pegar no colo por uns dias e tudo bem, mamãe tá dodó. E eles entendem, é uma gracinha. De maneira geral, acho que a família apoiando é muito positivo. Muito diferente. Legal. E mitos e verdades, hein? A gente ouve muitos mitos, né? Mas me conta alguns aí, vai. Mitos e verdades. Bom, um mito acho que a gente já desmistificou aqui. Se eu fizer cirurgia plástica, eu não preciso fazer mais nada. Não preciso cuidar da saúde, não preciso fazer dieta, não preciso fazer exercício. Esse é um grande mito. Tá, legal. Outro mito, acho que é legal da gente mencionar. Eu quero ficar com a cara da fulana. Tá. Com o peito igual da fulana, ou a barriga igual de não sei quem. Eu quero o glúteo desse jeito. Mas a verdade é que o seu corpo é único, né? Entendi. O nosso pai nos fez de forma individual, assim como a impressão digital. Sim. Não existe ninguém igual a ninguém, nem por dentro, nem por fora. Então a gente precisa, muitas vezes, alinhar a expectativa, que acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem em cirurgia. Porque assim, como é que a gente faz? Eu já fiz muita cirurgia, já olhei muita gente, então eu sei dizer até onde, ou eu sei ver, né? Até onde eu consigo chegar. Mas fazer o meu paciente ou a minha paciente entender esse até onde eu vou chegar, até onde eu posso chegar, é um desafio, viu? Acho que é uma das partes mais difíceis que tem na cirurgia plástica, porque operar em si é uma delícia, é a melhor parte, mas saber fazer a pessoa entender, olha, isso aqui é uma limitação. Tudo bem para você que a gente chegue até aqui? Não está tudo bem. Então a gente não pode te operar agora, a gente precisa alinhar isso aí primeiro. A sua relação com o seu próprio corpo, com o que a gente pode alcançar. Tá tudo bem? Então a gente está apto e tá tudo certo para cirurgia. E eu acho que uma das coisas também muito difíceis é saber quando não indicar a cirurgia. Legal. Porque às vezes a cirurgia, a pessoa ela procura o processo cirúrgico, na verdade, como um estopim, mas de uma coisa que não anda muito bem resolvida internamente. Tá muito enraizado, né? E aí, por mais que você faça um excelente trabalho, tenha um resultado espetacular, ela ainda não vai estar feliz. Sim. Então, a cirurgia plástica tem seu papel, mas ela tem o seu momento de bem-estar físico, o seu momento de bem-estar mental, o seu momento de poder se recuperar. Então, eu acho que é também super difícil da gente saber quando operar, é fácil. E quando não operar, aí é o difícil, né? É o difícil. E você já deve ter se deparado com pessoas que eu tenho dinheiro e eu quero fazer, e como que você lida com isso? Se você vê que a pessoa... Porque eu sempre falo que o ser humano não está acostumado, né? E eu me incluo nessa. Ouve nãos, né? Com a frustração, né? A frustração, a pessoa
Ainda mais quando a gente fala em relação a dinheiro, né, que potencializa as pessoas, né? Eu compro o que eu quero. Mas o dinheiro me dá superpoderes. Com alguém que muitas vezes. Fala, não, eu não, tipo assim, eu não quero dinheiro não é problema. Me cobre o quanto você quiser, mas eu quero que você faça isso por mim. Então, aí quando eu estive... Não foram muitas, né? Sim. Mas situações que eu estive em xeque dessa forma, eu disse, então, mas eu, com a minha expertise, não sou capaz de dar a você o que você está pedindo, o que você está me cobrando. Então, não acho justo colocar você em cirurgia numa situação dessa, porque você vai me remunerar para isso, mas você não vai ficar feliz. É isso aí. Então, eu, Mariana, ser humano que sou, instrumento que sou, com algumas limitações, digo para você, nem se você tivesse todo o dinheiro do mundo para me dar, eu não consigo levá-la até este ponto, eu consigo levar até aqui. Não é suficiente isso aqui, então não é comigo que você vai conseguir realizar. São poucas, a maior parte das pessoas entende muito bem, entendem muito bem. Mas é assim que, com a verdade, porque eu acho que contra a verdade não tem argumento, né? Então eu trabalho dizendo sempre a verdade. Hoje mesmo ainda disse a verdade para 2 pacientes, porque hoje no consultório atendi casos difíceis. Falei de 4 consultas novas que eu atendi, para 2 delas eu falei, aqui, porque eu prometo que a sua cicatriz pode ficar assim, pode ficar assada, blá, blá. Eu consigo fazer isso aqui, a cicatriz é deste tamanho. Adivinha onde ela decidiu seguir? Fazer no outro que falou que a cicatriz... Não. Você me falou a verdade. Aí, ó, que legal. Não quero falsa promessa. É isso aí. Eu quero a verdade, por mais dura que ela seja. Sim. Então, eu acho que é muito importante a gente falar a verdade, né? Sim. Porque às vezes a expectativa, né, da pessoa... E ela vai te cobrar por isso, né? Então... Se não ficou igual, ela vai. Então... Eu sempre falo que falar bem de um serviço, de alguém, a gente fala para 1, 2 pessoas. Agora, falar mal... Justamente. É o que mais pulveriza. Por isso é que eu tô te falando. Eu falo a verdade. Olha, isso aqui eu não consigo deixar de um jeito que você vai ficar satisfeita, porque você vai reclamar disso e disso pra mim. Mas aí é a sua escolha. Sim. Não. Quero continuar com você. Ué, mas eu não falei o que você não queria? Sim, mas você me falou a verdade. É isso aí. Que legal, Mariana. E uma outra pergunta aqui que eu anotei, né? Dá para ver claramente que você é cristã, né? E eu acho que as pessoas às vezes se limitam um pouco nisso, né? Porque eu, durante um bom tempo também, como eu trabalho na área comercial, eu falava, nossa, mas eu vou falar de Deus para esse cliente, e se ele não acreditar em Deus, né? Pode atrapalhar a minha negociação, né? Mas a partir do momento que eu entendi, né? Que Deus é que coordena a nossa vida e que direciona, então isso eu não tive mais, né? E na sua parte cirúrgica, assim, você mostra para a pessoa em algum momento, você faz uma oração momentos antes da cirurgia? Me fala um pouquinho aí. Sim, eu já tive também esse momento de insegurança, de talvez não querer demonstrar a sua fé, mas a verdade é que mesmo que você tente esconder, a Bíblia fala que você não consegue pegar uma luz e colocar lá debaixo da mesa, a luz tem que ser colocada num lugar mais alto e ela ilumina mesmo, não tem como você esconder a sua luz. Então, mesmo que você tente não mostrar, você acaba mostrando. E diversas vezes me perguntaram, mas puxa, você fala tanto de Deus, né? Você acredita em Deus? Mas olha, você é cristã, você é isso, você é aquilo. E eu respondo com muita alegria. E quando eu entendi também, esse medo ficou para trás. E hoje, entre as coisas todas que eu pergunto para as minhas pacientes, me interessa também saber como que é essa questão de espiritualidade com elas, se elas têm fé, se elas acreditam em Deus. E até hoje, então assim, e especialmente, muitas vezes durante a consulta, e especialmente no momento cirúrgico. As pacientes chegam, eu desenho nelas, faço todo o planejamento cirúrgico, tiro as fotinhas, e antes delas entrarem na anestesia, antes de eu entregá-las para anestesista, eu pego na mãozinha delas e a gente tem o momento da nossa entrega. Porque eu entendo que eu sou um instrumento, e eu como instrumento preciso da direção de Deus. Então eu me coloco
nas mãos de Deus, eu coloco a paciente, a equipe, todo mundo. E até hoje, mesmo aquelas que não têm fé declarada, não praticam nenhuma religião, nunca ninguém se negou a receber uma bênção, a receber uma oração e esse momento especial que a gente tem. E pelo contrário, é um momento de vínculo, no qual a gente entende, porque existe um ditado que diz que o cirurgião, ele se acha Deus, né? Alguns até têm certeza. Alguns têm certeza. É verdade. Mas quando a gente se coloca no nosso devido lugar, na nossa pequenez, admite a nossa insuficiência, a nossa necessidade de Deus, a gente vê coisas extraordinárias acontecendo. Muito, né? E aí foge da medicina, né? Muito além, né? Eu entrevistei aqui a oncologista, uma doutora, né? E ela fala isso mesmo, né? Porque às vezes a gente sabe que a gente pode ir até aqui, né? E quando acontece algo além, não tem outra explicação. E eu sempre peço a Deus em casa, pelas minhas pacientes. E nossa, coisas maravilhosas eu já vi acontecendo e graças à oração mesmo. Eu falo que em casa, meus filhos à noite, né? Quando a gente tem o costume de orar, né? Toda noite. Meus filhos oram pelos pacientes da minha esposa, oram pelos meus clientes, né? Então, eu falo que é diferente, né? Nossa, eu fico tão feliz de saber que alguém tá orando por mim. Sim, que coisa mais fantástica, né? Hoje mesmo uma amiga me mandou um áudio que foi uma amiga médica que a gente se encontrou numa situação difícil na pandemia. Ela foi médica da minha família que ficou doente, alguns ficaram bem gravemente doentes de Covid. E a nossa amizade se fortaleceu muito. Hoje mesmo ela falou, eu não deixo de orar por você e pela sua família um único dia. Eu tava almoçando enquanto eu vi o áudio dela. Mas me deu um conforto. Que coisa gostosa saber que alguém pensou em você e não tem sem presente. Nada em troca, né? Nada, não tem coisa melhor, né? Eu amei receber os presentes, mas não tem nada melhor que você possa dizer pra mim, além de que dizer que você levou o meu nome diante de Deus para que Ele olhasse por mim e pela minha família. É a melhor coisa que você pode fazer por mim e é o que eu faço também para todo mundo por onde eu passo. E uma dica também, né? Na verdade, eu vou abrir aqui algo que você que já foi o meu entrevistado aqui, né? Eu oro também por vocês toda noite. Muito obrigada. Né? Porque eu encontrei essa minha missão, né? Que é transformar vidas através do conhecimento, levar a palavra, ser luz na vida das pessoas e graças a Deus eu tenho atingido esse objetivo, né? Porque sempre quando eu encontro um cliente, um amigo, ele sempre vai falar de um episódio que marcou a vida dele e que a partir daquele momento aquilo ficou gravado. Então, né, sem a pessoa perceber, eu criei um gatilho mental na pessoa que fez ele ser uma pessoa melhor, fez ele ser um pai melhor, fez ele ser um cristão, fez ele ser um marido melhor, sabe? Então, acho que valeu, né? Valeu a pena, né? Tudo. Eu falo que não importa a quantidade, né? Se uma pessoa assistiu, né? Você que está nos assistindo, se alguma coisa que a gente falou aqui hoje fez sentido para você, já está ótimo. Com certeza, né? Valeu. Mas que não deixe essa mensagem parar em você, né? Que você também se valeu, então ajuda, né? Compartilha, né? Eu anotei algumas frases aqui, Mariana. Eu sempre falo que às vezes eu anoto pouco e depois a gente vai conversando, né? Fases da vida da mulher, né? Eu sempre converso com a minha esposa que o que eu percebo hoje, tem muita mulher esquecendo de viver a fase da vida, né? Então, a adolescente querendo ter um corpo X, uma boca X, porque está acompanhando algo na internet, mas não é essa fase dela, né? E aí tem a fase dos 30, dos 40, dos 50, como eu tenho gente que era bonita, linda, e começou a ficar feia, porque ela entra num ciclo que se ela não tiver o cuidado ou se ela não cair na mão de um bom profissional, a pessoa vai se acabando aos poucos, e ela fica tão refém disso que a vida dela é só isso. Então, eu fiz a cirurgia, mas ficou um dentinho aqui. Não, eu preciso arrumar isso. A minha vida não vou ser feliz se eu não resolver este problema, né? A gente, com essa história também dos filtros, né? Muita exposição que a gente tem hoje em dia nas redes sociais, isso está, de uma certa forma, adoecendo a população, né? A gente começa cedo demais a se preocupar
com aparência, quando a gente tinha que brincar, quando Sim. a gente tinha que fazer dezenas de outras coisas, a gente está... E eu vejo 2 problemas aqui, tá? Essa questão do cedo demais, muita exposição, sem que haja um amadurecimento especial adequado para que a gente passe por isso, né? Porque, por exemplo, eu operei uma mocinha que tinha mamas gigantes, muito grandes, e atrapalhava muito não só físico, autoestima, era difícil encontrar roupa, ela ia fazer a viagem de formatura, e o vestido, e não sei o quê. Mas o que acontece? Ela operou, tá super feliz. Porém, ela ainda é muito jovem para lidar com a questão da dor, do repouso. Então, ela sofre. E ainda a mãe falou, puxa vida, né? Que difícil é operar alguém tão jovem assim. Porque às vezes ela precisa da cirurgia, mas ela não tá preparada para encarar todo o processo do pós-operatório. Então, essa é uma questão. Soma-se a outra questão da divulgação dos procedimentos estéticos de uma forma banal. E muitas vezes com um preparo inadequado. Sim. Com um preparo de cursos de fim de semana, pouquíssimo tempo você já se torna especialista no assunto. Sendo que, assim, executar muitas vezes o procedimento é uma coisa ensinável. Você pega aqui, você injeta aqui, faz assim. Tá bom. Mas e aprender a ler o rosto? E aprender a saber o que aquela pessoa precisa? E aprender a valorizar a individualidade? Porque a gente está vendo agora uma fábrica de pessoas com caras iguais. Sim. Transformar todo mundo da mesma forma. Sendo que pessoas que já têm a sua beleza natural. Sim. Muito bem, muito lindas. Deus fez as pessoas de formas variadas. E eu vejo gerenciar essas idades e esse processo todo de uma forma muito particular, valorizando quem você é. Eu não quero transformar o Wellington em outra pessoa, não. Eu quero que o Wellington seja o melhor Wellington que ele puder ser com a idade que ele tem. Ele também não vai virar um menininho de 15 anos, não. Mas que ele possa ser o melhor que ele estiver, né, o que puder, na fase da vida em que ele está. A melhor pessoa de 30, de 35, de 40, de 70, sem querer ficar com artificialidade, sem querer transformar a gente em boneco e aceitando que o processo de envelhecimento existe, é natural e é abençoado. A gente falou há pouquinho, né? Envelhecer é uma bênção e um privilégio. Sim. Que às vezes a gente reclama, mas envelhecer é uma bênção, porque se você pensar quantas pessoas não pararam no meio do caminho, nem chegaram a poder ser velhos. A minha melhor amiga de infância, a ela foi vedada a oportunidade de envelhecer. Ela faleceu com 27 anos. Então, que alegria para mim poder fazer 42. E quantos mais? A minha avó fez 92 anos na semana passada. Tá certo que ela tem um monte de coisinhas. É uma dorzinha aqui, é um probleminha aqui, mas a cabeça dela tá muito limpa, muito lúcida. Ela carrega as marcas do tempo. É verdade. Mas ela mesma me disse, filha, envelhecer é uma bênção. Olha quantos anos Deus me permitiu viver, eu consigo ver. E eu falei, e aí, quais são os planos? Ela falou pra mim, eu quero ver os meus bisnetos pelo menos chegarem na adolescência, 14, 15 anos. Não tô fazendo plano de morrer agora, não. Eles estão com 9, 10. Ela falou, eu quero ver pelo menos eles chegarem aí na adolescência, 14, 15 anos, se formar. Quero ir na formatura dos meus filhos. Pô, com 92 anos você ainda tá fazendo planos? Poxa, legal, né? É uma bênção, é uma alegria, né? E faz a gente realmente pensar se essas pessoas que estão também nos assistindo, né? Onde pararam os seus planos? Vamos seguir em frente aí. Aproveita enquanto respira. Um beijo pra sua avó, hein? Ai, vó. Um beijo, vó. Tereza. Tereza. Um beijo, dona Tereza. Ela continue te abençoando. Com certeza ela vai assistir. Ela vai assistir, né? Com certeza. E se ela não assistir tudo, você faz o corte nessa parte. Não, ela vai ver inteirinho, pode ter certeza. Legal. E bacana, eu já tinha colocado isso aqui também, né? Envelhecer com naturalidade, né? Isso aí. Porque isso é uma bênção também, né? Envelhecer. Aproveitar, eu vejo muita gente hoje que perde esse time, né? O que eu entendo, Mariana? As pessoas estão esquecendo de viver o hoje e vivendo muito no futuro, né? Ou baseado no passado, quando tinha 18 anos, hoje tem 45, não tem o mesmo corpo, não tem as mesmas condições
querendo ter hoje, né? Fato é que a gente está envelhecendo melhor, né? Sim, Tá sim. cheio de posts nas redes sociais mostrando como era a mulher de 30 Sim, e a de as hoje, fases, né? as de 40 e a mulher de... Eu vejo lá as mulheres de 40, 50 anos, Sim. já eram muitas vezes senhorinhas. E hoje a gente vê as mulheres com 40 anos cheia de vida Sim. e não sei o que lá, e treino, e fortonas, e gente de mais idade, musculosa. Ou seja, a ciência evoluiu de uma forma que é possível a gente manter saúde física com mais tempo, a tal da longevidade, mas isso depende das escolhas que a gente faz aqui, ó. Sim. Enquanto a gente tem 9 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, as nossas escolhas influenciam minimamente. Influenciam também no que a gente colhe, mas não tanto. Só que quando a gente atravessa essa fase de formar família e etc., depois a gente começa a adentrar na maturidade, isso muito está relacionado à forma como a gente viveu aqui, ó. Então, do jeito que a ciência tá, eu falo sempre isso para minhas pacientes, provavelmente você vai chegar a ser uma idosa, mas em que condições você vai chegar lá? Você vai chegar cheia de limitações? Ai, as pessoas falam, eu detesto dar trabalho, eu prefiro morrer. Mas a pessoa que chega na idade avançada, né, no nonagenário, octogenário, centenários que nós vamos ter, o centenário que não dá trabalho foi uma pessoa quarentenária, quinhentenária, sessentenária, que foi atentando para tudo isso aí. Sim. Inclusive espiritualidade, pode ir lá ler o livro das Blue Zones, né, que fala sobre quais são os segredos da longevidade e envolve tudo isso aí. É bem-estar físico, mental, espiritual, atividade física. Como que chama esse livro? Blue Zones. Blue Existem Zones. algumas zonas no Brasil, ou no Brasil não, no mundo, perdão, onde estão as pessoas centenárias, onde tem as pessoas que mais vivem no mundo. No mundo? E aí eles foram estudar as comunidades. Tem uma comunidade em Osaka, no Japão, tem uma comunidade nos Estados Unidos, tem uma comunidade na Itália. E aí eles foram estudando todas essas comunidades e eles perceberam que, na verdade, o que faz as pessoas viverem de forma saudável e chegar bem até os 100, no fundo é a mesma coisa. Bons relacionamentos, amizade, companheirismo, espiritualidade, atividade física, nem de menos e nem de mais, mas porque também tudo em exagero não faz bem, né? Alimentação saudável. Então, puxa, mas no Japão, nos Estados Unidos, é tudo a mesma coisa? Que legal. É tudo a mesma coisa. Então, eu falo sempre isso para as minhas pacientes. Vamos, enquanto jovens, viver e fazer o que é da parte da juventude. Enquanto nós estamos constituindo nossa família, preocupado com cuidar dos filhos, vamos fazer o que é pertinente a essa fase. Vamos cuidar e gerenciar o envelhecimento, porque a gente não precisa ficar despencado. Sim. Vamos viver o melhor que a gente puder e essa fase é fundamental, que é justamente onde as minhas pacientes estão, para que a gente possa construir uma idade madura com mente sã e corpo sã, vivendo e curtindo cada dia e cada momento que Deus nos der. Nosso coração bater, nossa respiração, até que chega o dia da gente descansar, mas que a gente olhe para trás e falar, valeu a pena. Valeu a pena. Que legal, Mariana. Gostei bastante. Anotei esse livro aí também. Lê, que você vai gostar. Vou comprar para mim, para minha esposa, para minha mãe, né? Alguns amigos, né? Porque às vezes a gente pensa em tantos presentes, né? Não, é muito legal. O livro A escrita é fácil, gostosa de ler. Quem tem TDAH é tranquilo assim? Vai entender. Vai ler um pedacinho por dia. Grifa, né? Fala pra pessoa que você leu aquela parte para reforçar. Isso, entendi. Conta todos aqueles mecanismos de adaptação. Então tá tudo fácil, então. E eu quero fazer uma pergunta que, na verdade, eu não fiz no início, mas não tem nada a ver, né? Falo que aqui é tudo natural mesmo. O que fez você virar cirurgiã? Eu sempre gostei de artes manuais, na verdade, né? Eu gosto demais. Eu toco piano, eu gosto de jardinagem, eu gosto de costura, eu gosto de artesanato. Então, eu já sabia que isso me realizava. Então, desde que eu entrei na medicina, foi já sabendo que eu queria fazer cirurgia, mas não foi isso que me motivou a ser médica. Tá. Eu tenho 3 inspirações. Ixi, bati no microfone. Tranquilo. Eu tenho 3 inspirações
para ter me tornado médica? Eu me inspirei num dom que Deus me deu de cuidar. Eu creio que é uma coisa que Deus me deu mesmo, porque desde que eu era muito pequena, eu amava cuidar. Eu cuidava da minha irmãzinha de 2 anos, e eu me lembro do dia em que eu a conheci, a lembrança mais remota da minha vida, do dia que eu conheci a minha irmã, e que a minha mãe colocou a minha irmãzinha no colo e falou pra mim assim: filha, eu fui lá no hospital, conheci ela, né? Filha, essa aqui é a sua irmã. Só que o irmã apagou da minha mente. Pra mim, ela falou: filha, ela é sua. Eu achei aquilo fantástico. Minha mãe tá me dando uma boneca que respira, que o coração bate, ela chora, ela se mexe. Eu nunca tinha visto coisa mais linda na minha vida. E eu tomei, e ainda perguntei pra minha mãe: minha? É sua irmã, ela tava falando. Mas eu tomei pra mim, ela é minha. E desde então eu cuido dessa boneca como se ela fosse minha até hoje. É a minha boneca. E era engraçado de ver, porque eu era só 2 anos mais velha do que ela, mas quando ela se machucava, não era pra minha mãe que ela corria, era pra mim. Eu que cuidava dos machucados dela. E que ironia, né? Ironia e providência. Depois da pandemia, ela emagreceu bastante. Eu posso vir outro dia para contar essa história, porque senão vai ficar muito longo o nosso episódio. Mas ela fez uma cirurgia de mama. Ela emagreceu muito, ficou com a mama flácida, quis corrigir a mama. E neste processo, de uma forma miraculosa, nós descobrimos um câncer de mama, que não mostrou nos exames que ela fez pré-operatórios. E quando eu que contei para ela que ela tinha câncer de mama, eu disse para ela: Vivi, fica tranquila, é só mais um dodói que eu vou cuidar, como eu cuidei de todos os seus dodóis até hoje. E hoje ela tá muito bem. Operou, precisou retirar as 2 mamas, e hoje ela está muito bem, graças a Deus, fazendo o tratamento dela. Mas essa foi uma das inspirações. A minha segunda inspiração foi meu avô, que sempre dizia para mim que eu tinha um chamado especial de Deus na área do cuidado. E a minha terceira inspiração foi a minha amiga, essa que eu contei para você, que foi a minha melhor amiga de toda a minha parte de infância e adolescência e início da fase adulta. Eu era um pouquinho mais nova que ela. Quando ela faleceu, eu estava terminando a cirurgia geral, a residência de cirurgia geral, mas o sonho dela era ser médica, porque ela tinha uma doença congênita. E o sonho dela era ter sido médica, mas ela, por conta das limitações da doença, não pôde ser. Mas ela foi aquela que nunca invejou. Ela falava: não, então você vai ser médica, eu vou curtir junto com você. E ela estudava nos meus livros, ela lia, pedia para eu contar as coisas para ela. Ela ficava muito feliz com tudo que aconteceu. Então, eu queria também ser médica para realizar o sonho da Milena, para entender melhor. Tanto que ela é tão importante para mim que a minha filha hoje se chama Melina, como uma homenagem a ela, que se chamava Milena. Não quis colocar igual, mas coloquei parecido. E eu faço sempre questão de falar com a mãe dela que eu não me esqueci. Ela casou, mas não pôde ter filhos. E eu sempre falo com a mãe dela. Já faz bastante tempo isso, mas eu digo para ela: Maria, eu não esqueci dela. Não é só você que sente saudade. Então, essa é a minha motivação para ser médica. Cirurgia por conta da questão das artes manuais, mas cirurgia plástica uniu tudo. Uniu o cuidado, uniu o meu desejo de cuidar com a minha arte, minha vocação artística, minha arte de poder cuidar, e hoje é o que eu faço. Eu faço artesanato de pessoas, eu transformo as mulheres em obras de arte, ajudo a restaurar aquilo que às vezes nem elas veem. E para mim é uma bênção e é um privilégio saber que eu sou uma pequena engrenagem nesse processo de recuperar a alegria e a autoestima e parte de quem elas são. Que legal, você vê que eu sempre falo que nada aqui acontece por acaso, né? Eu ter finalizado dessa forma, que bom que não perguntou no começo. Né? Sim, você vê como que, às vezes eu acho que é o meu TDAH, mas não, é a presença realmente de Deus aqui, né? Fazendo a gente, fazer a gente pegar toda essa informação que você trouxe pra gente, que é muito rica, mas que tem um propósito por trás, né? Você não quis ser porque, eu quero ganhar dinheiro, porque eu tenho um propósito, né? Eu falo que a nossa vida, quando ela tem um propósito,
Não tem como dar errado. Não, e posso te falar, eu fico muito feliz quando o Pix cai. Não sou hipócrita. Eu sou feliz quando o Pix cai na conta, mas não é isso que me motiva. E eu me sinto abençoada. Meu Deus, que alegria para mim é poder ganhar o sustento da minha família, conseguir ser remunerada por fazer uma coisa que eu faria até de graça, porque eu amo muito fazer isso pelas pessoas. Então, assim, eu só posso falar de Deus mesmo, só posso ser grata, porque Ele me deu uma bênção muito grande em me dar essa oportunidade de fazer isso pelas pessoas. E quando a gente vê tudo aquilo que Ele fez por nós, a gente faz muito pouco, né? Nossa. Né? Às vezes eu paro para pensar, eu falo, nossa... A gente tem que trabalhar mesmo, né? Tem que fazer isso mesmo. Às vezes as pessoas me questionam, né? Wellington, o que você tá ganhando lá no GentileCast? Eu falei, gente, parte financeira não, mas eu tô resgatando vidas, eu tô recebendo feedback, as pessoas têm se transformado através do GentileCast, então é isso, não tem dinheiro que pague isso, né? Então, não tem. E agora vamos para o recado final, né, Mariana? Um recado para aquelas pessoas que nos acompanharam até agora, algo que está aí no seu coração. Então você pode olhar aqui nessa câmera e enviar o recado, por gentileza. Combinado. A você que nos acompanhou aqui nesse episódio do GentileCast, muito obrigada pelo seu tempo, porque eu sempre falo que a maior riqueza que a gente tem não é dinheiro, é o nosso tempo. E que você tenha dedicado 1 hora do seu dia ou da sua noite, não sei onde você está assistindo, mas para nos acompanhar é um privilégio. E para você que nos assistiu, que você buscasse resgatar a sua autoestima, lembrasse que você é valioso e valiosa para Deus e que Ele deseja restaurar em você a autoestima. E é possível que a gente, com cirurgia ou sem cirurgia, ou buscando melhorar no nosso estilo de vida, é possível que a gente melhore e evolua e que você possa evoluir também, desmistificar as questões de cirurgia, entender que vai muito além de um antes e depois mais bonito, mas que se trata de resgatar a autoestima, resgatar a imagem de Deus em nós. Muito bonita sua frase, né? Eu até anotei aqui, tempo de qualidade, a sua autoestima, né? E anotei algumas frases aqui também que eu quero deixar aí como um resumo aí também, que me marcou bastante, fases da vida, né? Tanto da mulher e do homem, então acho que é muito importante você aprender a viver a cada fase da sua vida, não perder esse time, não querer viver muito lá na frente ou muito lá no passado, né? Viva o hoje é o que interessa. Uma outra coisa que você falou, sua história importa, né? Olha como que é legal, né? Você olhar para a pessoa e falar, sua história importa, independente da sua história, né? Eu sempre falo que cada um tem uma história, ninguém, como você falou da digital, né? Ninguém tem a mesma digital que o outro, ninguém é igual ao outro, né? Então que você saiba que alguém vai se importar pela sua história. Talvez o convívio que você tem hoje, talvez não, talvez você nesse processo você tenha que conhecer novas amizades, né? Se desgarrar de algumas coisas, talvez algo no Instagram que talvez não tá fazendo bem para você, é importante você parar de seguir essa pessoa ou um personagem, enfim. E também as cicatrizes da vida, né? A gente sabe que as fases das cicatrizes, esses dias eu até estava falando com a minha filha e com o meu filho, que eu li um devocional falando sobre cicatrizes, né? Então, quando você faz aquele machucado, ele dói, né, fica exposto ali, você não quer encostar em nada, mas daqui a pouco ele faz uma casquinha, daqui a pouco, na maioria das vezes, você esbarra ali naquela casquinha, ela vai sair, daqui a pouco secou, mas a pele, ela regenera, né, mas não fica da mesma cor, né, então você olha um cotovelo, um cortezinho aqui, enfim, e você fez eu lembrar também que uma vez quando eu era adolescente, jogando basquete com os meus amigos da infância, né, meu amigo lá falou que levantou o braço sem querer, mas deu uma cotoveladinha aqui no meu supercílio, né? Mas eu não tenho uma lembrança ruim, porque foi muito divertido. A gente estava num clube, a gente estava jogando. Então, tem muita cicatriz na sua vida que falta você talvez ter um olhar diferente, né? Porque às vezes você está tão fixado naquilo e que por trás, ou você conversando com alguém que tem uma mentalidade um pouco avançada, a pessoa vai fazer você enxergar essa cicatriz com uma outra perspectiva, né? Principalmente caindo aqui na mão de uma médica que deu para ver que
quando você fala o brilho nos olhos, né? Eu falo que esse fechamento nosso, perguntando por que você resolveu, né, ser uma cirurgiã, tenho certeza que isso fez as pessoas se conectarem, sabe? E realmente entender qual que é o seu propósito, né? É muito além... Falo que você pega uma pessoa muito e além transforma do bisturi. numa obra de arte, né? Eu gostei dessa frase. Que legal, Mariana. Muito obrigado. Muito feliz por estar aqui. Se você quiser dar alguma palavra final aí também. Agradeço também a você pelo convite, pela oportunidade e quero voltar já. É isso aí. Depois vamos ver outros temas também. E aqui a gente vai entregar aqui a sua caneca, né? Eu vi que você ficou feliz. Eu ganhei uma, que legal. Eu coloquei a sua água aí, né? Então, a Unidade X, que é um amigo nosso que produz aí essa caneca com todo esse detalhe. Vai me acompanhar lá no meu consultório. Coloca lá no seu consultório. Lembra de ser gentil com você, né? Eu sempre falo que às vezes tem algumas fases da vida que a gente cuida tão bem das outras pessoas e a gente acaba Eu falo isso sempre. Né? De cuidar da gente. Que a gente é gentil com os outros e que a gente passe a nos olhar com a mesma gentileza que a gente olha para os outros, né? Tudo, né? Clínica Gentilmente, Arrasou. Gentilcast. Ótimo. Encerramento top. Mariana, muito obrigado e que Deus continue te abençoando. Amém. Na sua jornada, na sua missão. E até o próximo episódio do Gentilcast.